Salve a todas, salve a todos. 11 de julho de 2023. No vídeo anterior, eu falava nesse processo do caminhar para dentro das nossas paletas cromáticas e de como que isso nos abria perspectivas, entendimentos, percepções, linguagens, compreensões acerca de nós, desses mais diversos outros, dessas mais diversas alteridades que compõem o nosso em volta e que compõem o nosso entorno. Hoje, eu vou tentar percorrer um caminho que segue essa linha tênue, essa linha fina, essa linha muito suave, essa linha muito sutil, na qual estamos todos bordando, na qual estamos todos tecendo, alguns com mais acuidade, outros com mais tranquilidade, alguns com mais pertinência e visibilidade, mas estamos todos nós tecendo esse universo do interno, esse universo do simbólico, esse universo reverso, quase contraverso, quiçá metaverso, que a gente está construindo, elaborando, ao mesmo tempo que a gente vai por essa tessitura que denominamos realidade. Complicado? Eu prometo tentar desembolar e desembaraçar um pouco essa temática. A gente, videntes, então não sou eu, videntes, espiritualistas, as pessoas das mais diversos segmentos, orientações, posições, têm trazido essa quinta dimensão, essa entrada numa nova dimensão, essa entrada nessa coisa aí. E eu fico observando, tentando ver, tá, mas o que é isso? Quinta dimensão, do que as pessoas estão falando, do que essas pessoas estão querendo nos dizer. E como que a gente percebe que entramos nessa tal quinta, sexta, vigésima, milésima, décima dimensão. Pessoal, rebusca, estuda, cria teorias, busca entendimentos a partir das percepções das mais diversas, e as percepções extrasensoriais, por vezes, são complicadas da gente trazer para essa linguagem, para essa fluência. Como é que a gente se vale, então, desses nossos lexos verbais para traduzir algo extrasensorial, né? Como que a gente encontra palavras, termos, conceitos, e como eu já disse anteriormente, fico, às vezes, tocando, compreendendo os dois lados, o lado da ciência, o lado dos físicos e o nosso lado, o lado espiritualista, a filosofia da mecânica quântica, nas suas implicações, ela aproxima muito dessa extrasensorialidade. Contudo, é importante frisar e compreender que essa extrasensorialidade que a gente tenta se apropriar via uma linguagem filosófica da física quântica não corresponde diretamente à mesma coisa que esses caras estão produzindo em seus laboratórios e buscando uma linguagem para que nós, outro público, acesse. São esses limites mesmo da linguagem. Da perspectiva mística, estou aqui falando de um mundo, de um universo, no qual ele é quase inominável. Ele pode ser experienciado, mas nem sempre poderá ser dito. E aqui os físicos,
estão também experienciando fenômenos e observações nas quais a manifestação desse fenômeno, dessa ocorrência, é a matematização, é a fórmula mesmo. E óbvio que então, quando eu deduzo, traduzo um pouco dessa fórmula, eu aproximo desse algo e desse fenômeno observado, mas não é necessariamente a mesma coisa enquanto linguagem. Pode ser a mesma coisa aqui, enquanto entendimento, aproximação e experimentação. Mas aqui, enquanto linguagem, temos que ter esses cuidados que não temos. Então, tudo se transforma em quântico. Pode vir a ser e pode ser mesmo, mas não é necessariamente o mesmo quântico que os colegas estão pesquisando nos seus laboratórios e buscando uma matematização. E aí essa matematização já é um problema até mesmo dentro da própria física. Para alguns, a física mesma prescinde da matemática, e para outros elas se complementam. Mas, de um modo ou de outro, os bons físicos, grandes físicos, eu gosto sempre disso, um livro maravilhoso do Einstein com Enfield, ele escreve um livro de física que você aprende física e eles não têm uma única equação matemática. Não tem um número ali que não seja apenas o das páginas. E eles estão falando de física e de propostas de integrações da física do início ao fim. Pensamento físico. Eu falo isso porque eu gostei, né? Foi minha temática na dissertação mesmo de mestrado. E o grande orientador, beijo grande para tu, professor Fábio, que é da física, e ele insistia, como são os bons professores formados em física, que a física na escola não precisa necessariamente ter toda aquela matematização que é colocada. Aquela grande matematização da física que a gente aprende no ensino médio se deve a grande parte dos professores serem da matemática ou não serem formados em física. Quem é formado em física consegue explicar tudo aquilo sem a matemática, que é uma outra linguagem, que é uma outra forma de compreensão desta realidade. Aparentemente fugi, como sempre, mas eu ainda estou dentro da mesma temática, que é essas paletas cromáticas que habitam em nós, que estão se abrindo com bilhões de símbolos e que estamos tentando decodificar e compreender. O que eu quero colocar aqui e trazer enquanto espectro dessa quinta dimensão e dessas outras dimensões que por vezes acessamos, entramos, voltamos, mas não temos linguagem para expressar, é que ela faz esse movimento. Esse é eu vou me atrever a descrevê-lo assim, depois qualquer coisa eu refuto, falo, não falei, não disse, eu quero ver quem vai provar que eu falei tal coisa, quero ver quem vai provar. Aí vocês trazem um vídeo e eu digo, não era eu, não era eu, não era eu! Pronto, deixa eu voltar. Mas a ideia é que não é nada assombrosa, tem pessoas trabalhando com possibilidades até muito mais arrojadas, deslocadas, construídas, elaboradas, enfim. Mas é que a gente tem mirado um para fora, tentando compreender essa quinta dimensão como sendo uma espacialidade, e uma espacialidade como uma segunda Terra, como um terceiro Sol, como uma quarta Lua, como uma nova casa. E as pistas, as indicações,
as migalhas de pão que vão sendo deixadas pelos amigos e como eu vou as reunindo e as compreendendo, me parece que esse é um espaço da interioridade. Então, aonde estaria esta tal da quinta dimensão que eu não estou vendo, não encontro? Estaria nessas tessituras desses campos imateriais que estão sendo tecidos conjuntamente. Do que estou falando? Estou falando de representações, estou falando de simbolismos, estou falando de mundos que eram tidos como únicos, exclusivos, e que a gente começa a possibilitar deles serem coletivos. Deste meu sonho não ser um sonho de um só, de que este umbral não seja apenas a fabricação de um único, de que essa tessitura da realidade na qual nos encontramos, ou de qual pelo menos nos situamos, seja eu aqui, você aí desse outro lado da tela, seja constituída por essa mesma arquitetura. Uma arquitetura muito fina, muito refinada, muito maia. Aquelas teias de aranha finíssimas que entrelaçam milhares de coisas, milhares de segmentos, milhares de pessoas, milhares de entrelaçados, mas imperceptivelmente ligados e interconectados. Só que essa experimentação que eu vislumbrava fora, atualmente ela está sendo redigida dentro. E eu estou usando aqui dentro e fora, mas a perspectiva ou a identificação ou o emaranhado e a amarração, o conectivo, é de que talvez não haja nem esse fora e nem esse dentro. É uma transpassar, é um transpassar simultâneo ao mesmo tempo agora. Muito complicado? Tá, né? Tô descomplicando. A música ajuda, né? A música ajuda a transpassar isso que, enquanto palavra, enquanto conceito, enquanto número, enquanto representação, é muro intransponível. A música passa, rompe, e obviamente quando ela retorna, ela traz qualhas que não é mais daqui nem de cá. E é muito desse daqui que foi transpassado, mas que também, como cabe nesse lugar aqui? Como que isso pode ser colocado aqui? Talvez enquanto palavra não possa, mas enquanto sonoridade, enquanto musicalidade, enquanto melodia, ela fomente esse transpassar. E aí, se eu acompanho ou tento caminhar com essa sonoridade, no que ela vai removendo, remoendo, girando, gravitando em mim, eu vou desenhando espaços, possibilidades desse mesmo fora de mim, mas que está em mim também. E quem me possibilita conectar tudo isso é a música. Essas são daquelas coisas descomplicadas enquanto linguagem, mas simples,
Fechem os olhos. Coloquem uma música. Escutem. Mas esse escutar é permitir que a música adentre a câmara sacra do ouvido. Respirar profunda. Já entra fazendo música. E aí, quando entra por um, geralmente entra mais por um do que por outro, já provoca. Vocês estão vendo, né? Vão vendo aí com a gente. Ela entra por um ouvido e, como se fosse uma minhoca fazendo movimentos serpentinos, ela se conecta com outro hemisfério cerebral, outra parte do hemisfério cerebral, que a outra melodia adentrou. E aí as duas vão conversando e fazendo tessituras, e ao mesmo tempo se espalhando para todo o corpo. Algumas vezes elas ficam aqui enquanto sinapses, e outras vezes elas estabelecem conexões muito produtivas, potentes, realizadoras, nessa região do cardíaco. O cardíaco é todo um universo a ser explorado. Então eu estou falando da escuta. Você está lá ouvindo a música, e a música adentrou, fez esse primeiro percurso. Tem milhares de percursos que ela faz, alguns ela vai direto para o pé. Não perpassa absolutamente nenhuma dessas conexões da sinapse, ela quebra justamente essa intelecção. Ela vai para o pé, vai para a cintura, ela vai no corpo, ela ativa a memória celular mesmo. Eu quero ficar parado, mas esse trem não deixa. A letra é insuportável, a letra é pornográfica, mas é som de preto e favelado, aquela coisa. Mas quando toca, ninguém fica parado. O funk faz isso, né? Não gosto da letra, mas quando vem a batida, meu Deus do céu, eu tô mexendo, meu corpo mexe. Essas tonalidades maravilhosas aí que a música provoca. Outras não, outras deixam a gente sentado e nos deslocam para Marte, para Vênus, para Saturno, para o universo infindável. Eu nem sei aonde fica isso. Mas independente de quaisquer um desses movimentos, o que eu quero salientar, recolocar e aí caminhar para a conclusão, é que existe, ou a conexão se faz em mim. E a gente precisa começar a olhar para esse lugar do que está sendo causado em mim. E como que essa causação afeta o espaço, o entorno, não só físico, como outros intangíveis e materiais ainda não dimensionados, mas que estão coexistindo agora ao mesmo tempo. Isso pode parecer piração, mas eu estou cada vez mais convencido de que é uma realidade. E é essa realidade, é esse campo dentro fora que aproxima muito do que estamos denominando quinta dimensão. Eu paro aqui, vou para mais um, que aí eu vou entrar diretamente nessa tal da quinta dimensão. Oh. Vocês vão ver que
é nada disso. É tranquilo, suave, bonita, linda. Poxa vida,